Grécia Antiga, parte 2, continuação, período arcaico. Estamos entrando no período arcaico. O primeiro período da história grega foi o pré-homérico. O segundo período foi o período homérico. E o terceiro período, o qual nós estamos agora, é o período arcaico. Próximas aulas, a gente vai entrar no período clássico. Ok? O que é importante dizer do período arcaico da Grécia, gente? O que mais se destaca nesse período é a formação das cidades-estados. Cidades-estados, também conhecidas como polis. Olha aí, vocabulário de Grécia Antiga, gente. Polis. O que é a polis? A polis é uma cidade-estado. Ora, e o que é uma cidade-estado? A cidade-estado é uma cidade com leis próprias. Ou seja, a Grécia na Antiguidade não era um império unificado ou um país unificado. O que corresponde ao território da Grécia na Antiguidade é um conjunto numeroso de cidades, cada cidade com suas próprias leis, seus próprios administradores, seus próprios governadores. Tá? São várias: Éfeso, Tebas, Corinto, e as cidades que a gente vai ver, as mais importantes, Esparta e Atenas. Ok? Duas cidades paradigmáticas da Grécia Antiga, bastante diferentes uma da outra, tá? Então, vamos ver como é que se formaram essas cidades. Em primeiro lugar, vamos falar de Esparta. Tá? Esparta é uma cidade, aliás, antes disso, tanto Esparta quanto Atenas e as demais cidades da Grécia, é preciso entender que elas vão se formando com a crise dos genos. Lembra dos genos lá que a gente viu no período pré-homérico? E que eram os genos? Pequenas comunidades familiares, patriarcais, né? Cujo líder era um patriarca, né? E à medida que esses genos vão crescendo lá no período homérico, a agricultura melhora, a população cresce, esses genos vão crescendo cada vez mais e eles vão se fundindo, né? Eles vão se mesclando uns com os outros e vão formando cidades, né? Então aí aquela figura patriarcal que tinha poder ou que liderava um pequeno número de pessoas já não consegue dar mais conta da complexidade das cidades-estados, tá? Então vai se formando, essas cidades vão se formando e é preciso criar leis, é preciso criar um corpo político para que essas cidades pudessem ser bem administradas e também para mediar o conflito entre as pessoas, né? Conforme a cidade vai crescendo, isso a gente vê nos tempos atuais também. Conforme uma cidade vai crescendo, o número de conflitos entre as pessoas aumenta, não aumenta? Então, quem é que regula o conflito entre as pessoas? Né? São as leis. As leis são criadas para mediar os problemas entre os indivíduos em uma cidade. Né? Então, e quem cria as leis? Né? São os juristas, e quem as aplica são os políticos, né? Junto com a sociedade. Tá? Então a coisa está se complexificando aí no período arcaico. Estão se formando as cidades. Cidades-estado, né? Ou polis. É importante a gente usar o vocabulário de época. Então vamos falar de Esparta primeiro. Qual é a principal característica de Esparta, gente? A Esparta, ela está localizada numa região conhecida como Peloponeso. Olha aqui na flechinha, Peloponeso. Tá? Se vocês olharem para o mapa da Grécia, lembra? Aqui o mapa
da Grécia? Lembra que eu falei que as cidades que estão no litoral, o litoral é recortado, e as cidades que estão no interior montanhoso, tá? Esparta está no interior montanhoso, da região do Peloponeso. Então, por estar no interior montanhoso, vai se desenvolver um tipo de economia diferente da economia das cidades que estão no litoral. Quem está no litoral tem mais facilidade para o comércio. Quem está no interior, como é o caso de Esparta, vai desenvolver agricultura de subsistência. Tá? O que é essa agricultura de subsistência? Plantação de gêneros vegetais alimentares, como por exemplo, né, cevada, trigo, tá? Leguminosos, né? Azeite, vinho, né? Produtos agrícolas para a própria subsistência e sem muito comércio, tá? Sem excedente, tá? Sem produzir com excesso, porque Esparta não vai desenvolver muita comunicação com os seus vizinhos. Ela vai ficar mais fechada em si mesma, tá? Lá no Peloponeso, tá? Outra característica é que Esparta descende, né, dos antigos dórios. Lembra que a gente falou dos vários povos indo-europeus que invadiram primeiro a região de Creta e depois foram se espalhando ali pelas ilhas do Mar Egeu e pelo continente? Os aqueus, os jônios, né? Os dórios tinham a característica de serem guerreiros, né? De serem menos refinados nas artes, porém mais guerreiros, né? Conheciam o ferro. Os dórios vão se instalar naquela região do Peloponeso e vão dar origem ao povo espartano e, consequentemente, as características do povo espartano, que é uma sociedade militarizada, tá? Extremamente militarizada. Tanto é que na educação, as crianças espartanas, aos 7 anos de idade, elas já eram arrancadas do seio da família e passavam a ser propriedade do Estado espartano. E o Estado espartano é que se incumbiria da educação dessa criança. E nessa educação, a criança aprenderia uma série de habilidades que são necessárias para a formação de um bom militar. Né? O que um bom militar precisa saber? Precisa saber geografia, para conhecer o seu território, saber onde se defender, conhecer o território do inimigo. Um bom militar precisa saber de economia, para entender quais são as potencialidades da sua cidade. Um bom militar precisa aprender história da sua cidade para desenvolver o espírito de pertencimento, para conhecer seus antepassados. O militar precisa de matemática, precisa para calcular, enfim, várias habilidades que um militar precisa. Além disso, eles tinham uma formação prática também, né? Aprendiam a lutar. As mulheres também, tá? As meninas, né, no caso. As meninas aprendiam a lutar, os meninos também, a manusear armas de ferro, passar frio na floresta, se alimentar somente com o necessário para a sobrevivência, não ter excessos, né? Desenvolver a disciplina como um todo, ser disciplinado, né? Acordar cedo, etc. Falar pouco, tá? Falar somente o necessário, né? Outra característica de uma educação militarizada.
respeito à hierarquia, à obediência, respeito às ordens dos superiores, ok? E essas crianças, elas tinham a sua formação dos 7 anos até os 14. Aos 14 as meninas voltavam para casa e os meninos continuavam sua educação até os 18, né? Tendo aulas práticas de guerra, né? Como guerrear, como lutar. Aos 18 anos, esse jovem espartano passava pela etapa final de sua formação, como se fosse um TCC. E nesse TCC, o jovem espartano tinha que sair pela floresta, em torno ali da península do Peloponeso, tá? E matar um escravo, né? Esparta era uma sociedade com muitos escravos, matar um escravo. Caso conseguisse matar um escravo, esse jovem espartano era premiado, se formava, ganhava os parabéns e estava habilitado a ser um cidadão espartano. Caso o escravo não permitisse que esse jovem o matasse, esse jovem espartano era reprovado, tá? No exame, e o escravo receberia como recompensa, como premiação, um dia de folga, tá? Então essa é a educação espartana, olha só, né? Extremamente militarizada. Vamos avançar, vamos ver aqui a divisão da sociedade espartana, né? Quem está no topo dessa pirâmide aqui? A gente chama isso aqui, gente, de pirâmide social, né? E cada fatia dessa pirâmide é um extrato social, né? A gente fala estratificação social. Quando a gente fala estratificação social, a gente está falando da divisão de indivíduos, da distribuição de indivíduos em cada uma dessas fatias da pirâmide, né? Cada fatia dessa é um extrato. Então, olha a sociedade espartana aqui. Quem está no topo da pirâmide? Quem está no topo são os espartanos, cidadãos espartanos, tá? Nascidos ali, que ocupam os principais cargos na política de Esparta, né? São os caras da aristocracia. O que é aristocracia? Um pequeno grupo, uma elite, um pequeno grupo de homens, tá? Cidadãos espartanos, que criam as leis e aplicam as leis sobre todos os demais cidadãos, tá? Então é a elite de Esparta, são os caras que são da política e também têm propriedades de terra, né? Nada muito diferente do que a gente vê nos tempos atuais também. Quem tem poder tem terra e quem tem terra tem poder, tá? Abaixo aqui dos espartanos ou esparciatas, né? A gente tem os periecos. Os periecos são, né, vocabulário grego. Periecos significa homens livres, descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dórica lá quando os dórios invadiram o Peloponeso, tá? Esses caras, eles não têm direitos políticos, não têm direito de participar da política, e eles também não tinham grandes propriedades de terra. O que eles faziam para sobreviver é artesanato e um pouco do comércio que tinha, tá? Como Esparta não era uma cidade comercial, então você tinha mais artesãos. Artesão é o cara que faz uma roupa, faz um sapato, faz um jarro, faz um objeto, faz um instrumento, tá? Faz uma pintura. São os artesãos, tá? Uma camada aí
a segunda camada da pirâmide social. E lá na base dessa pirâmide social, abaixo, formando a maior parte da população, os ilotas. Esses ilhotas, a esmagadora maioria, formada por escravos. Tá? Esparta era uma sociedade escravocrata, portanto. Né? Não é à toa que ela é militarizada. Né? Uma sociedade ser militarizada significa o quê? Significa que ela é conquistadora, significa que ela tem que se proteger de uma ameaça. E quem que é essa ameaça? O grande número de escravos que estão ali na cidade e que, se quiserem se rebelar, né, como são a maioria, podem representar ali, podem se rebelar, e isso é um grande perigo para as elites políticas espartanas, né? Então, para evitar rebeliões, para conter rebeliões de escravos, Esparta vai ser muito militarizada. E também porque ela também faz guerra com países, cidades vizinhas, para obter escravos. Tá? Ok? Então vamos avançar aqui. Ainda em Esparta, vamos falar agora da política. Olha aí a política espartana, né? Como é que funcionava. Aqui a gente está falando exclusivamente do topo da pirâmide social, dos espartanos ou esparciatas, da elite, da aristocracia espartana. Tá? Então, dentro da aristocracia, como é que funcionava a política? Ela funcionava, tá, com os éforos ou eforato, né? Quem são esses éforos? É como se fosse o executivo do governo espartano, né? São os caras que aplicam as leis, são os caras que executam as leis, as políticas no país, tá? Esse é o órgão executivo. Ele é formado por 5 éforos. É o topo da política, tá? E, além desses éforos, a gente tem também 2 reis, tá? Então, olha só, Esparta tem uma diarquia, né? Ou seja, 2 reis. Diarquia. Quando a gente fala monarquia, é mono de um rei. Quando a gente fala diarquia, são 2 reis. Então, Esparta tinha 2 reis. E esses reis, eles tinham uma função que era religiosa, militar e judiciária, tá? Então, pode ver que aqui os éforos, eles fazem mais a parte executiva, né? Os reis, eles têm a função mais religiosa, militar também e judiciária, tá? Além dos 2 reis, a gente tem também a gerúsia. Esse talvez seja o órgão mais influente, né? Quem que é a gerúsia? Gerúsia é a assembleia de anciões da cidade, de cidadãos espartanos anciões, ou seja, os velhos, né? Os velhos eram altamente respeitados na sociedade espartana, tá? Porque eles são mais sábios, mais experientes, né? Então eles formavam a gerúsia. Essa palavra, né? A gente vê hoje, por exemplo, quando a gente fala o gerontologia na medicina, né? O que é a gerontologia? É a área da medicina que cuida dos velhos. É uma palavra que vem de origem grega, o geros, né? É velho. Então, a gerúsia é o conselho dos velhos, né? E por fim a gente tem a ápela. A ápela seria o órgão que representaria a população como um todo, né? Os outros cidadãos espartanos, tá? Seria se você não faz parte da gerúsia, se você não é velho
para fazer parte da Gerúsia, se você não é o rei, se você não está no Eforato, você participa através da Ápela, tá? Tem que ser cidadão espartano. Escravo, ilhota, tá fora disso, tá? Os comerciantes, né, os periecos também estão fora disso. Só os cidadãos espartanos mesmo, tá? Então, podem reparar que é bastante atividade política extremamente limitada, tá? Com um número muito reduzido de pessoas. Vai ser em Atenas é diferente, tá? Mas Esparta, a política é muito restrita, tá? Próximo vídeo a gente avança para Atenas, tá?